Pai da glória, nós adoramos o Teu nome nessa noite, pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre aqueles que estão acompanhando online também, que o Espírito Santo venha testificar da palavra nos corações. Aqueles que durante a semana vão gastar um tempo, Senhor, meditando e considerando essa ministração. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras a serem escritas, que o mesmo Espírito Santo esteja testificando dessa palavra escrita nos corações. E traz a nós um direcionamento claro nos dias, Senhor, de tanta turbulência que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no cenário econômico, político e social, Pai. Nós pedimos, sim, a unção do Teu Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos e somos agradecidos a Ti, ó Pai. Amém e amém. Por favor, abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 1, versículo de 3 a 5. Nós queremos trazer um posicionamento aqui como igreja local, diante de algumas coisas que são bem infiltradas em meio à nossa sociedade nesses dias, e qual a postura que nós devemos estar tomando como igreja do Senhor. Se temos uma mentalidade, uma visão profética e apostólica, nós temos que ter uma conduta diante de algumas coisas que têm acontecido aqui dentro da nação. A igreja aqui na terra, ela tem um papel completamente profético, mas a partir do momento que nós, de repente, somos contaminados por algumas coisas que são ligadas ao sistema mundo, isso pode comprometer de maneira muito séria o nosso testemunho em termos de reino e também a responsabilidade que nós temos de sermos luz e sal aqui nessa terra. E eu quero partir bem por esse caminho. Já há muito tempo venho pregando na igreja aqui, Romanos 12, verso 1, fala claramente que a igreja, nós cristãos, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas sim sermos transformados. E só dessa maneira podermos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Isso não acontece se nós não experimentarmos, na verdade, um profundo processo de transformação. E só pode acontecer transformação em nós quando, na verdade, não estamos conforme o sistema, não conformado com o sistema que nos cerca. Muitas pessoas pensam que essa palavra conformar significa você olhar as coisas e ficar acomodado. Não, eu estou conformado, está acontecendo isso, mas eu me conformo. Não. A Bíblia, quando fala que não devemos nos conformar, está dizendo que nós não podemos tomar a forma. Diga isso, conformar. É a mesma coisa que tomar a forma. E se nós queremos mover como igreja profética, com a mentalidade apostólica, nós não podemos de maneira nenhuma assimilar, nos conformar com muitas coisas que estão acontecendo hoje, aqui no Brasil e nas nações. Paulo escreve aqui, nesse capítulo 1 de Gálatas, algo que posiciona verdadeiramente qual é a nossa identidade em Cristo. A partir do momento que nós temos uma experiência com Jesus e entramos para o reino de Deus. Ele diz o seguinte, aqueles irmãos: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Eu estou lendo aqui a versão Almeida revisada e atualizada, que é bem forte esse versículo. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o que eu quero enfatizar nessa noite aqui é como esse sistema que nos cerca, como ele pode muitas vezes nos afetar. E quem sabe até determinar a maneira que nós vamos viver e agir. O texto é muito forte quando diz que nós somos desarraigados deste mundo perverso. O que é desarraigar? É tirar com raiz.
Antes de conhecer ao Senhor, eu e você estávamos mergulhados nesse sistema. Esse sistema que nos cerca, que diz o texto, é perverso e iníquo. Muitas vezes você ouviu, quem sabe, desde o início da tua conversão, puxa, aquela pessoa ali está indo para o mundo. Alguém que nega a fé, muitas vezes deixa de caminhar com o Senhor, a pessoa diz, puxa, ele foi para o mundo. Você ouviu isso quantas vezes, né? Agora, o que significa o mundo? Ah, aquele irmão foi para o mundo, está indo para o mundo. A Bíblia, quando fala de mundo, está falando exatamente, amados, de uma certa ordem social que permeia a sociedade e é algo completamente perverso, é algo iníquo, fora dos padrões, fora da vontade de Deus. E que tem verdadeiramente uma duração temporária. Porque quando nós estudamos as Escrituras, nós vemos claramente que a partir do momento em que nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden, Deus tinha um plano, era para o homem e a mulher verdadeiramente governar. Diga ao seu vizinho, Deus colocou os nossos primeiros pais lá no jardim para governar. Era para sujeitar a terra a eles. Agora, com a entrada da desobediência, a rebelião de Adão e Eva, e a entrada do pecado, Satanás foi muito rápido no sentido de tomar o cetro de governo da mão do homem. E naquele momento, então, estabeleceu-se agora um sistema totalmente contrário àquilo que Deus queria. E a esse sistema a Bíblia chama de mundo. Então, todas as vezes, eu vou ler diversas referências bíblicas hoje aqui. Eu tenho que colocar diante de vocês muito texto, para que vocês possam entender. Todas as vezes que eu mencionar mundo aqui, eu estou falando acerca desse sistema iníquo que nos cerca. Não é referente à terra, não é referente ao universo, porque sempre quando a Bíblia fala aqui no Novo Testamento sobre o mundo, está falando desse sistema. Por exemplo, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Para você entender esse versículo, você vai ter que mergulhar naquilo que você está ministrando aqui, para você entender. Alguém pode perguntar, mas apóstolo, a Bíblia diz que eu não posso amar o mundo. Ai, mas eu gosto tanto da natureza. Eu gosto, por exemplo, de ir para a praia. Eu, por exemplo, no mês de janeiro, eu gosto de dar uma descida para o litoral, pegar toda a família e passar lá junto em comunhão uma semana. É muito bom. A pessoa, puxa, mas eu não posso gostar das pessoas no mundo, então? Não posso ter amizade, relacionamento? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está falando mundo no sentido de terra, universo, pessoas. Está falando em termos de um sistema que começou aqui na terra, desde lá o Jardim do Éden, e que com o tempo ele vai mudando, algumas coisas vão se moldando esse sistema, e algumas coisas vão sendo colocadas diante de nós. E coisas que muitas vezes nós vemos e temos que reprovar, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos trazer para a nossa vivência. Porque nós temos uma identidade profética e temos que agir e reagir contra esse tipo de sistema. É o que a Bíblia está colocando aqui de maneira bem clara. Então, quando nós vamos a Jesus, fomos, então, diz o texto aqui, desarraigado, foi tirado com raiz e tudo. Agora, eu posso ilustrar muito bem isso que eu estou falando, eu creio que você vai entender melhor, lendo lá, por exemplo, a carta de Pedro. Duas passagens em 2 Pedro, que ele coloca bem claro aquilo que aconteceu nos dias de Noé. Porque nos dias de Noé já havia esse sistema social que estava imperando ali, de uma maneira tão terrível, que o Senhor precisou trazer um julgamento para acabar com aquele modus operandi do sistema vigente na época. Vamos ver isso aqui na carta de Pedro. Veja lá no capítulo 2, verso 5. Diz aqui, se Deus não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé,
que foi o quê? Pregador da justiça. Então veja, ele tinha uma identidade. Havia algo que ele demonstrava, que reprovava realmente aquilo que estava acontecendo. E ele não se conformou com aquilo que estava acontecendo naqueles dias. Então se tornou pregador da justiça, e com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Agora eu pergunto a você, o que foi exterminado ali nos dias de Noé? Aquele sistema iníquo que está vigente. Porque veio o dilúvio, veio o julgamento, mas a terra continua existindo. Tanto é que depois que as águas baixaram, Noé começou ali a estabelecer muitas coisas na terra. E ainda em Pedro, você vai encontrar o seguinte, no capítulo 3, verso 6, pelas quais, ele está falando do dilúvio aqui, pelas quais pereceu o mundo de então, afogado em água. O que pereceu naqueles dias? Foi a natureza em si? Foi o universo? Foi a terra? Não. Aquele sistema que estava vigente. E quando a Bíblia diz que eu não posso amar o mundo, que eu tenho que sair fora do mundo, está falando exatamente desse sistema que é totalmente caído e que muitas vezes opera pelo espírito desse mundo, tentando moldar em nós uma identidade que é contrária à identidade do reino de Deus e aquilo que nós podemos alcançar em Jesus. Diga ao seu vizinho, quando você entrou para o reino de Deus, quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. E essa natureza, nova natureza, ela vai sempre entrar em choque com esse sistema que a Bíblia chama de mundo, que nos cerca totalmente. E agora perceba, por que eu falei que é um sistema mundial, caído, temporário? Porque ele muda com as épocas. Hoje, existem iniquidades, um sistema iníquo totalmente diferente dos dias de Noé. Eu quero pontuar mais à frente aqui algumas coisas que estão acontecendo em nossos dias, nas quais nós temos que nos posicionar, e como filho de Deus, se temos uma mentalidade profética, nós temos que sim ter uma voz diante de algumas coisas que estão bem presentes e próximas de nós. Quem sabe no teu dia a dia, lá no teu trabalho, quem sabe nos teus círculos de amizade. E você vai entender perfeitamente com essa mensagem o sentido daquilo que a Bíblia declara: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Até eu dei o nome dessa meditação aqui: não seja um inimigo de Deus. Diga ao seu vizinho, você sabia que um cristão, ele pode se tornar inimigo de Deus? Esse sistema, se nós não tivermos a devida vigilância, se nós formos permitindo concessões em nossas vidas, situações que vão afetando o nosso testemunho, como filho de Deus, com a demonstração do reino, isso pode nos comprometer violentamente. E se nós somos tragados por esse sistema, se a influência do sistema está dentro de nós vamos ter uma vida completamente separada da cultura do reino de Deus. E é assim que muitos podem se tornar inimigos de Deus, contrário à vontade e àquilo que Deus quer. Agora, veja comigo como esse sistema tão terrível ele foi fundado aqui na terra. Com o pecado de Adão e Eva, Satanás tornou-se o príncipe desse mundo. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro a você. Essa terra que nós vivemos aqui, que eu e você vivemos, nós nascemos aqui, nós respiramos, temos toda a nossa vida bios aqui. Eu pergunto a você, essa terra pertence a Satanás, sim ou não? Pergunta ao seu vizinho, o que você acha? Essa terra pertence a Satanás ou não?
Mas aí você diz, mas apóstolo, mas a Bíblia diz assim, está escrito lá que o mundo jaz do maligno. Então a terra do maligno. Não é, gente. O sistema do maligno, mas a terra é do Senhor. Porque Salmo 24:1 é bem claro, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então Satanás, ele está aqui de uma maneira ilegal. Ele se tornou, na verdade, o príncipe desse sistema. E é interessante que Jesus muitas vezes falou sobre isso. Veja aí alguns textos. Aqui, no Evangelho de João, é um dos evangelhos que mais fala desse sistema. João foi o personagem bíblico que mais escreveu sobre esse sistema iníquo. E também demonstrando que Satanás é o príncipe desse sistema. E aqui no Evangelho de João ele fala 3 vezes isso. Por exemplo, lá em João 12:31, ele diz assim, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, Satanás se tornou governante dessa presente ordem social e mundial e caída e iníqua. Diga isso, Satanás, ele é o príncipe desse sistema, do sistema mundo. Aí você vai ver lá em João 14:30, Jesus foi muito claro quando estava diante dos discípulos. Ele disse assim, olha, aí vem quem? O príncipe desse mundo. Porém, dele não há nada em mim. O que Jesus está falando? Jesus está falando, olha, eu vivo aqui no meio de um sistema iníquo. Aí está vindo o príncipe desse sistema. Porém, em mim não existe nada que seja comum a ele. Por quê? Porque Jesus, ele vivia a cultura do reino do céu. Por que a presença de Jesus aqui na terra incomodava? Você lembra que Jesus algumas vezes falou, olha, o mundo odiou a mim, vai odiar vocês também. Lá em João 17 ele fala isso claramente. Por quê? Porque o comportamento de Jesus provocava um choque com a cultura que estava presente naquele sistema vigente naqueles dias. E há um sistema hoje vigente no mundo, presente em nossos dias, que a presença de um cristão, se ele realmente é um nascido de novo, se ele vive o reino de Deus, se ele caminha pelas sendas da justiça, ele tem uma vida de temor a Deus, ele vai incomodar. Isso vai levar ele muitas vezes a ser odiado. Eu sempre digo o seguinte, se um cristão, de repente, no círculo que ele está, se de repente ele não está incomodando os outros, pela vivência justa que ele tem diante de Deus, se isso não está acontecendo, bota as barbinhas de molho. Alguma coisa não está bem com ele. Diga comigo, a cultura desse mundo entra em choque com a cultura do reino de Deus. Por isso a presença de Jesus incomodava. Ele diz aqui, lá no capítulo 16, vamos voltar para o 14, assim, olha, aí vem o príncipe desse mundo, mas na minha vida não há nada para ele. Ou seja, não há nenhuma concessão. Ele está aí, mas isso não vai me afetar, não vai me atingir. Porque eu sou alinhado com o Pai, eu vivo a cultura do reino dos céus aqui. Agora sim, vamos lá para João 16:11. No capítulo 16 diz assim, que o Espírito Santo viria, o outro consolador, o paracleto, o advogado, para fazer o quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por que convencer do juízo? Veja o verso 11. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora pense comigo um pouquinho. Você pode questionar-me e dizer, apóstolo, você fala tanto de guerra espiritual, o ano que vem vai ter aí a noite da guerra espiritual, de oração, intercessão.
Mas por que fazer guerra espiritual se a Bíblia diz que Satanás já foi julgado? Pergunta a você, Satanás foi condenado já, sim ou não? Satanás foi condenado por Deus, sim ou não? Claro que foi. Lá na cruz foi a maior condenação. E já foi julgado também. No entanto, Satanás não está aprisionado. Ele está aqui como vivesse em liberdade condicional. Sabe as pessoas que muitas vezes têm uma sentença da justiça contra ela, e ela de repente está solta em liberdade condicional? Se ela faz alguma coisa errada, o que acontece? Vai em cana imediatamente. Você tem que entender que nós estamos nessa terra com identidade profética, pela nossa vivência, o nosso viver, a cultura do reino, o caráter de Jesus, nós vamos funcionar verdadeiramente como os agentes do reino de Deus. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade de dar voz de prisão às forças das trevas, a Satanás. Você já viu o papel de oficial de justiça? O que ele faz? Nós conhecemos uma pastora no Rio de Janeiro, muito amiga nossa. Ela é oficial de justiça. E ela vai naqueles lugares ali, pesado, de invasão. Lugar onde muitas vezes as pessoas são recebidas a bala. E muitas vezes tem situações de tomada de posse, reapropriação, onde o verdadeiro dono tem que tomar posse do local. Só que aquele local está invadido. Tem gente ali que usurpou, está morando ali no lugar. E agora chegou o momento de reintegração de posse. E ela vai então, como oficial de justiça, leva um ofício de um juiz que é expedido. E vai lá nesse lugar da pesada. E faz simplesmente uma coisa. Sabe o que ela faz? Entrega o ofício. Você tem 30 dias para sair daqui. Se não sair, vem a força policial, vão tirar a força aí. Aí não se sabe o que vai acontecer. Pode ter tiroteio, qualquer tipo de coisa ali. Mas ela cumpriu simplesmente a sua responsabilidade. Qual foi a responsabilidade dela? Simplesmente levar aquele ofício. Agora, cabe à justiça tirar aquele povo invasor. E você pode pegar nessa experiência um princípio. Pois é, nós temos o Silce aqui, vem pessoas aí com ataduras malignas por anos. Tem alguns casos que os demônios até já requereram o uso do capião na pessoa. Não querem sair mais. E nós, como libertadores, damos uma palavra de ordem. É como se fosse um oficial de justiça. Está aqui um mandado, a palavra do Senhor declara isso, e demônios têm que sair. Agora, se não sair, o negócio é com Deus. Como aqueles bandidos, se não sair, é um caso da justiça. A igreja aqui na terra, ela tem um papel legislativo, tem um papel judicial também. Diga ao seu vizinho, talvez você nem sabia, mas a igreja, você é como oficial de justiça aqui. Agora, para a minha voz ter peso, eu tenho que ter um respaldo. Um oficial de justiça que vive em iniquidade, ele pode ter muitos problemas. Você vai tentar levar um mandado de apropriação de posse, tem muitos que se corrompem e entram para o sistema iníquo. Tem até juiz de primeira e segunda instância que se corrompe. Tem muito cristão que pode se corromper também e é mergulhado dentro do sistema mundo. Então o que você entende muito bem, Satanás já foi condenado. No entanto, não está preso.
Pois se continua por aí fazendo as dele, oprimindo, trazendo enfermidade, trazendo doença. E à medida que a igreja se levanta como uma voz completamente judicial, ela demonstra o poder de Deus. E as forças malignas são quebradas. Mas a igreja não pode ser de maneira alguma contaminada por este mundo. E isso deu um respaldo para Jesus. Ele pôde se levantar e declarar: aí vem o príncipe desse mundo, mas em mim não há nada disponível a ele. Ou seja, na minha vida não tem nenhuma concessão a ele. Pessoas quando começam a permitir certas concessões, quando tem experiência onde ele deve dizer não, e ele diz sim, diante de algo tentador que vem diante dele, um suborno para subornar alguém, um jeitinho brasileiro para conseguir um favor, é o momento que tem que se posicionar como filho de Deus, como luz nas trevas, dizer não, muitas vezes diz sim, e se corrompe. E esse sistema mundano então vai entrando dentro dele, vai permeando a natureza dele. E a natureza divina que ele recebeu, no dia que recebeu ao Senhor Jesus como Rei, como Salvador, ela vai sendo contaminada. E a influência desse mundo vem vindo. E se ele não é um vigilante, se ele não se dá conta, não vai demorar muito. Ao invés desse sistema o odiar, como odiou Jesus e os discípulos, esse sistema vai amar essa pessoa. E o espírito do mundo começa a agir nele. E o próximo passo é se tornar um inimigo de Deus. Abre a sua Bíblia lá em 1 João 5,19. Então você já está percebendo aqui, há um sistema que nos cerca, que a Bíblia chama de mundo. Eu e você fomos tirados de lá, desarraigados, tirados com raiz e tudo. Esse sistema tem um príncipe, que é Satanás. Por isso a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. E qual é a arma que ele usa para exercer o seu domínio e a sua autoridade dentro desse sistema iníquo? É o engano. Abre lá em 1 João 5,19. Quando eu leio esse verso 19 aqui, essa declaração aqui de João, me tira o fôlego, gente. E me leva a pensar. Palavras curtas e simples, e que para algumas pessoas parece que passam de lado porque não dão atenção àquilo que ele diz aqui. Ouça, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, se a Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno, significa que ele tem um controle sobre todo esse sistema que está aí ao nosso redor. E a arma que o diabo usa é exatamente o engano. E a oração de Paulo ali em Coríntios, ele falou assim: olha, eu sou zeloso de vocês como um pai que tem zelo pelos filhos, para que Satanás não venha e vos engane, da mesma maneira que Adão e Eva foram enganados pela serpente. E essa é a tática de Satanás, a arma que ele usa de maneira tão terrível, é o engano. Antes de eu e você sermos salvos, nós estamos mergulhados nesse sistema e nós vivemos no engano. Por isso a pessoa quando se converte, recebe a nova natureza, é muito comum, ela vem e dá um testemunho: porque eu era isso, eu fazia isso. Quando Jesus me encontrou, eu estava nessa situação. E geralmente é uma situação iníqua, contrária aos princípios morais do reino, os princípios morais de Deus. Era o que ela vivia. E a própria Bíblia fala isso. Efésios 2, versículo 1 e 3.
Ele vos vivificou, estando vós mortos. Diga isso, eu estava morto, mas fui vivificado. Morto em quê? Nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Olha aí o príncipe que estava sobre nós. Do Espírito que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Eu, você, todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão online. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também eles. Diz aqui que nós vivemos segundo o curso deste mundo. O que significa isso? Segundo aquilo que impera nesse mundo. Esse sistema nos controlava. Nós vivíamos exatamente de acordo com esse sistema, a maneira que eles vivem. E a partir do momento, então, que entramos para o reino de Deus, somos tirados com raiz de tudo. Agora temos que viver uma outra cultura, a cultura do reino. E eu vejo muitos cristãos sendo contaminados por esse sistema iníquo, e que compromete o testemunho deles. E é um testemunho que vai verdadeiramente diluindo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Você quer tomar um suco de laranja? Esprema uma laranja num copo, você vai ter suco puro. Mas se você misturar com água, quanto mais água você colocar, mais diluído vai ficar. Aquele suco vai perder o sabor. A palavra de Deus em nós, ela tem que ser algo genuíno, sem sofismas, sem mistura. A partir do momento que eu permito que haja uma contaminação por coisas que são mergulhadas nesse sistema, a maneira que eles vivem, os enganos, as falcatruas, o jeitinho brasileiro, vai diluindo a verdade da palavra de Deus em minha vida. Eu vou perdendo o testemunho. Eu vou deixando de ser luz. Vou deixando de ser sal. E automaticamente não vou provocar sede mais de ninguém. Aquelas pessoas que me censuravam lá no trabalho pela cultura justa e honesta que eu tinha, alguns até odiavam. De repente, à medida que a verdade de Deus vai sendo diluída na minha vida, lá na frente eu começo a ver que eles começam a me amar. E não vai demorar muito, essa pessoa está fazendo as mesmas coisas que ela faz, se comportando da mesma maneira. Talvez lá no trabalho, enganando, tentando burlar princípios do trabalho, desonestidade, e automaticamente deixou de ser luz. E aonde ela está mergulhada agora? No sistema mundo. Você sabe o que significa a palavra imundo? Ah, imundo é sujo. Não, a palavra imundo significa mergulhado no mundo. Esse I é um prefixo latino que significa dentro, interior. Então eu digo imundo, eu estou dizendo que eu estou mergulhado, incluso no mundo. Infelizmente há cristãos que vivem assim. A identidade profética fica totalmente comprometida. Por isso que no dia de Pentecostes, Pedro e os apóstolos estavam pregando uma mensagem ali tremenda de evangelismo. E a Bíblia diz lá em Atos 2 que o coração daquele povo ficou compungido a ouvir a palavra de Deus, porque Pedro trazia a cultura do reino ali. E eles imediatamente foram perguntar para Pedro e os apóstolos: que faremos agora para ser salvo? Você lembra qual foi a resposta de Pedro? Foi direta. Arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, no final lá do verso 40,
que muitas outras palavras Pedro dava testemunho e exortava aquele povo dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, saiam desse sistema. Salvação, amados, é sair fora de um sistema perverso. Por isso Paulo fala em Colossenses de maneira incisiva que eu e você, nós somos transportados do reino deste mundo para o reino de Deus. Diga isso: salvação é um transporte do sistema desse mundo para o reino de Deus. E no reino de Deus, gente, não pode ter nada desse sistema antigo onde eu estava. Uma coisa que eu aprendi desde o início da minha conversão é que no reino de Deus não existem mestiços. O camarada é nascido do reino, não. O problema é que nós temos uma geração de crentes que tem uma vida morna, que vive na mornidão. Como vivia a Laodiceia. Como vivia algumas outras igrejas ali, a igreja de Sardes, por exemplo. A igreja de Pérgamo. A uma delas o Senhor diz assim: você não é quente nem frio. Eu estou pronto para vomitar na minha boca. E está acontecendo algo no corpo de Cristo em toda a terra, gente. As notícias que chegam de escândalos, de abalos, isso faz parte do tempo do fim agora. O juízo, diz Pedro, começa pela casa do Senhor. E se começa pela casa do Senhor, onde aparecerá o ímpio, o pecador? Está escrito. Glória a Deus pelo fogo que está vindo, porque é um fogo de purificação. Eu morei no Paraguai, em algumas cidades, eu vi ali um povo que falava um pouco português, um pouco espanhol. Era o portunhol. O espanhol com português. É interessante que é um povo que não é nem paraguaio, nem brasileiro. Chamam ele de brasiguaio. Só que no reino de Deus não tem isso, gente. Um brasileiro pode ir lá e se naturalizar com o paraguaio. Como um paraguaio pode vir morar no Brasil e naturalizar brasileiro. Porém, no reino de Deus não existe naturalização. Diga isso: no reino de Deus não existe naturalização. Para eu se tornar um paraguaio nato, sabe o que tinha que acontecer? Só se eu morresse no Brasil e nascesse lá depois. Quando você entra para o reino, você morre para esse mundo aqui. Tem que morrer e nascer no reino de Deus. Por isso a Bíblia diz assim que somos uma nova criação, uma nova natureza. Agora, uma nova natureza não pode carregar em si coisas que estavam lá no velho sistema iníquo que ele estava vivendo. E isso está bem claro aqui. E Pedro diz: olha, vocês querem saber o que fazem para a salvação? Para ser salvo? Arrependa-se. Se converte, seja batizado cada um em nome do Senhor Jesus. E com muitas outras palavras Pedro declarava: salvai-vos dessa geração perversa. Agora, vamos analisar um pouquinho aqui o sistema vigente nos dias de Jesus. Nos dias de Noé, precisou ser julgado por Deus, porque diz a Bíblia que a violência enchia a terra. Precisou ser purificado. E o Senhor precisou julgar e destruir todo aquele sistema vigente, para começar uma nova ordem a partir de Noé. E o sistema mundo, com o passar do tempo, ele vai se alterando. Por isso ele é algo completamente temporário, que muda de acordo com as épocas. Muda de acordo com as estações. Agora, nós vemos aqui de maneira tão clara que esse sistema, o mundo, ele odiou Jesus. Diversas vezes você vê a Bíblia falando
E muitos lêem, muitas vezes, o Evangelho de João e não se dão conta disso. João foi o grande expositor desse sistema iníquo que nos cerca. Veja lá em João 15, 18 e 19. É a palavra aqui do viticultor, que limpa a sua vinha para que dê fruto. Se você analisar o verso 18 e 19, olha o que Jesus diz aqui aos seus discípulos. E é para nós, para mim, para você. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Levante a mão e diga aleluia. Então essa palavra é para você. Olha Jesus assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Porque se vocês fossem do mundo, se vocês estivessem nesse sistema ainda, o mundo amaria o que era seu. É forte isso aqui, gente. Isso indica que eu não sou mais o sistema. Se o sistema me ama, é sinal que eu sou dele. Agora, se esse sistema iníquo me odeia, as pessoas estão mergulhadas nesse sistema, é um bom sinal. Por isso eu digo a você, bem-aventurado quando sois perseguidos por amor de Jesus, quando sois injustiçados, quando sois caluniados por amor ao Senhor. É o que aconteceu com os discípulos. Porque a paisagem do discípulo de Jesus vai chocar as pessoas. A conduta que ele vive, a maneira que ele encara as coisas. O sistema desse mundo diz: você leva um tapa na cara, na face esquerda, dá uma pancada, uma porrada na direita do outro. Se alguém força você a andar 1 milha, você força ele a andar 10. Com todo o reino de Deus fala diferente. Se força a andar 1 milha, anda 2. Você pede a tua túnica, dá a capa também. É totalmente inverso, gente. Esse era o comportamento de Jesus, e isso chocava. Ele pôde dizer: discípulos, olhem aqui, se o mundo odeia vocês, sabe que primeiramente odiou a mim. Porque a presença de Jesus era um problema para o sistema vigente naqueles dias. Só no verso 19 aqui, gente, ele fala sobre o mundo 5 vezes. Se vós fosseis do mundo, primeira vez, o mundo amaria o que era seu, segunda vez. Mas porque não sois do mundo, terceira vez. Antes vos escolhi da onde? Do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Em um versículo, somente 5 vezes ele fala desse sistema. Veja lá a oração de Jesus em João 17,14. Conhecida como a oração, a intercessão de Jesus. Gente, foi a última oração antes de ele ascender os céus. A oração de Jesus não foi para a salvação dos perdidos, não foi por prosperidade, não foi oração por cura divina, mas foi uma oração por unidade e pedindo que os discípulos fossem guardados do mundo. E não somente eles, mas aqueles que haveriam de crer nele. Então eu e você estávamos incluídos naquela oração. Diga ao seu vizinho: você sabia que você estava incluído naquela oração sacerdotal de Jesus? E veja no verso 14 o que ele diz aqui: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Odiou quem? Os discípulos. Por quê? Porque viviam contrário ao sistema iníquo daqueles dias. E eu pergunto a você: será que o mundo te odeia? Ou o mundo aplaude você? Os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Os ensinos de Jesus eram um choque com aquilo que eles viviam. E a nossa conduta como filho de Deus, com identidade profética, tem que ser um choque diante daquelas pessoas que nos cercam. Lá no trabalho, a nossa vizinhança. Gente, essa semana nós ouvimos algo que nos assustou. Minha esposa, ela é bem atenta nas coisas. Fui no barbeiro, estava cortando o cabelo. Até cochilei ali, né, na cadeira, enquanto cortava, deu tirar essa sonequinha ali. E ele conversando com a pessoa lá. Um imóvel que vendeu, passaram para trás, não pagaram direito. E ele estava simplesmente combinando ali a morte de aluguel lá do devedor. Daí disse, olha, ele cobra da dívida aí, do valor que tem para receber, ele vai lá, executa a pessoa, ele quer 25% do valor. Daí disse, puxa, será que não deixa por 20%? E eles combinando. Aí a Rosê, ela disse, puxa, só assustar, o que é que mate? Mas isso é natural. Não, só eu tenho uma equipe boa lá de São Paulo. Tem aqui, mas o de lá é um pouco mais caro, mas não deixa vestígio nenhum. Mas conversando, normal. Gente, a que ponto chegamos? E pior, que uma situação dessa normalizou, gente. Os caras conversando, cheio de gente, de cliente, o cara tratando lá. A que ponto nós chegamos? Aí você vê crentes, a CPI de ambulâncias, por exemplo, quantas falcatruas, pastores envolvidos. As CPIs que fazem, gente, muitas vezes tem evangélico envolvido. Que testemunho é esse? Corrompido pelo sistema. E além das palavras de João, que tem outras. Se a Bíblia fala tudo isso aqui do mundo, por que alguns crentes ficam flertando com esse sistema? E vão aceitando muitas coisas que estão mergulhadas hoje dentro desse sistema. Há um flerte de cristãos, ainda líderes, com esse sistema totalmente caído e iníquo. É o que está diante dos nossos olhos. Parece que os escândalos que acontecem é algo que normalizou. Estão normalizando aquilo que é iníquo. Outro detalhe que a Bíblia coloca diante de nós de maneira clara, que o espírito que age nesse sistema é totalmente oposto ao Espírito de Deus. Por que muito crente não tem revelação da vontade de Deus? Não consegue caminhar por caminhos de coerência, de cuidado e de justiça. Falta aí da revelação. Por quê? Muitas vezes é contaminado pelo espírito desse mundo, desse sistema. Por favor, abra lá em 1 Coríntios 2,11. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Diga comigo, a única fonte de revelação das coisas de Deus é o Espírito Santo. Agora, no versículo 13, Paulo continua dizendo, se eu sou contaminado pelo espírito desse sistema, eu não vou conseguir ter revelação. Eu vou caminhar segundo o que esse sistema dita, e não segundo a revelação da palavra. Diz aqui, veja o verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de quem? De Deus.
a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Por que algumas pessoas não conseguem compreender? Porque estão, diz o texto aqui, debaixo da influência do espírito do mundo. Diga comigo, esse sistema tem um espírito que atua e que rege as ações desse sistema. E chama-se o espírito do mundo. Esse espírito cria uma cultura. E essa cultura, muitas vezes, tenta penetrar na vida de um cristão. Nas pessoas que foram resgatadas por Jesus. E a palavra fala bem claro isso lá em Tiago. Tiago, ele coloca diante de nós qual o tipo de relacionamento, o nível de relação que devemos ter com esse sistema que nos cerca, que é iníquo. Vamos abrir lá em Tiago 4, 4 e 5. O apóstolo Tiago diz assim, ó: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Diga isso. Qualquer pessoa que deseja ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Ou pensais que é em vão o que diz a Escritura, o Espírito que neles fez habitar, anseia por nós até com ciúme. O Senhor Deus zeloso. Diz o texto aqui que ele tem ciúme da sua noiva, tem ciúme da sua igreja, tem ciúme daquele que os resgatou, que foram resgatados por ele. Para você refletir, eu faço uma pergunta aqui. E para aqueles que estão acompanhando online, e aqueles que ouvirão essa mensagem. Que valores, comportamentos e atitudes que talvez você tenha e crê que pode fazer com que amanhã depois você se torne um amigo do mundo, um amigo desse sistema e consequentemente o inimigo de Deus. Por quê? A partir do momento que os comportamentos, as coisas desse sistema vão sendo impregnadas em mim, eu vou me afastando da cultura do reino de Deus. Vou me afastando de ser amigo de Deus, me torno amigo do mundo. E acabo me tornando o quê? Um inimigo de Deus. Volto a perguntar. Será que as nossas vidas estão incomodando o mundo que nos cerca? Você já conhece a palavra lá de 2 Timóteo 3,12? E na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão o quê? Perseguições. Você vive piamente? Será que a nossa piedade, a maneira que nós vivemos o cristianismo, é suficiente para incomodar as pessoas que estão nesse sistema, as pessoas que nos cercam? As pessoas são mergulhadas nesse sistema mundo. Quando elas estão perto de nós, como é que eles se sentem? Confortáveis ou desconfortáveis? Porque alguém que caminha pelo caminho da justiça, alguém que vive a cultura do reino, ele tem a consciência de que ele tem uma identidade profética. Pelo comportamento dele, as pessoas que estão próximas dele, com certeza, vão se sentir desconfortáveis. Interessante. Eu já vi tantos pastores, olha, não se misture com aquela pessoa lá no teu trabalho. Ela é tão terrível. Não caminhe com elas. Olha o comportamento. Gente, eu vou falar uma verdade para você. Se você tem um comportamento de reino, uma cultura de reino, uma identidade de Jesus, essas pessoas vão se afastar de você. Não precisa você se afastar delas. É elas que vão se afastar de você.
A tua presença vai provocar um sério problema para elas. Agora, se aquelas pessoas estão ansiando por algo, desejam algo, a tua presença vai provocar o que nelas? Sede. Coma 50 gramas de sal para você ver o que acontece. Você vai beber água uma semana. Se o céu é bom, vai provocar sede. Se você é um cristão com identidade profética, você vive a cultura do reino, você abomina as influências desse sistema, você vai provocar sede nas pessoas. Por quê? Porque você é sal. Aonde você estiver, elas irão até você. Puxa, tem algo diferente. Puxa, aquela pessoa te ofendeu tanto aqui no trabalho. Olha, você está tão equilibrado, você não agiu igual ela. O que você tem de diferente? Você é do outro planeta? Você é um ET? Não, eu tenho a natureza divina. Eu vivo a cultura do reino de Deus. Eu estou num outro tipo de sistema fora desse mundo. Já fui tirado daí. Ela vai se interessar por Jesus. Puxa, me fale mais sobre esse tipo de vida. Logo, logo você está ganhando aquela pessoa para o reino de Deus. Mas se você entra no embalo do sistema desse mundo, vai revidar com a pessoa, ela grita com você, se grita mais alto. Quem sabe fala um palavrão para um crente, o crente fala 4 ou 5 para ele. Gente, pouco a pouco vai se contaminando. E de repente, irmã, depois, essa pessoa está mergulhada no mundo e você torna até amiga dela. Então os dois juntou ali a vontade de comer com a fome. E essa pessoa cristã já está contaminada pela outra. É assim que as coisas acontecem. Pergunta ao seu vizinho, a tua vida tem incomodado as pessoas que estão no sistema mundo? Veja lá em João 7,7. Chegou o momento da festa dos tabernáculos. Aí os irmãos de Jesus, da família dele, chegaram. Mestre, vamos lá para a festa. E qual foi a resposta dele? Não chegou a minha hora. E ele acrescenta, completa, dizendo o seguinte, aqui no verso 7. E o mundo me odeia a mim, porque eu testifico que as suas obras são más. Diga ao seu vizinho, o mundo te odeia, porque a tua vida de reino de Deus dá testemunho da verdade. E isso condena as pessoas. Não precisa fazer nada para que sejam condenados. Basta você viver o reino de Deus, gente. Quer ver a coisa mais séria que pode existir? Alguém chegar, te ofender, se levantar contra você de maneira tão terrível, e você simplesmente ficar inerte e não responder à altura da ofensa dela. E de repente, perdoar essa pessoa. Eu já dei um testemunho aqui, 1 ou 2 vezes. O Atmani foi um autor que realmente ministrou muito ao meu coração. E esse irmão chinês, ele compartilha de uma família lá na China, que plantava arroz. E era uma terra muito árida. Então aquele arroz, ele tinha que ser regado. Então tinha valas. Eles levantavam de madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, para ir num rio longe, com as carrocinhas de animais, para trazer talhas e mais talhas, tambores e tambores, de água, para enxugar aquelas valas, para irrigar a plantação de arroz. Só que tinha uma fazenda ao lado. Eles jogavam aquela água e iam dormir. Aquele pessoal daquela fazenda iam lá e roubavam a água deles. Que eles levavam com tanto esforço. Mais tarde, quando eles iam ver, a água não estava ali. Tinha sido roubada. E aquele pessoal, todo crente, cheio do Espírito Santo, sabe o que eles fizeram? Começaram a levantar mais cedo.
em vez de levantar 4 ou 5, levantavam 1, 2 da manhã. Iam lá no rio, pegavam as talhas de água, enchia todas as valas daquele pessoal que roubava a água. E depois que enchia, enchiam a deles. Gente, o pessoal daquela fala assim, nossa, o que está acontecendo? Eu preciso conhecer melhor dessa família aí. Eles estão trazendo água para nós aqui agora. A gente roubava a água deles, agora estão trazendo para nós. Foram questionar. Sabe qual foi o resultado? Todo o pessoal daquela fazenda se converteu a Jesus. Pelo comportamento daquelas pessoas. Essa é a cultura do reino, gente. E no mundo que nós vivemos, individualista, egoísta, é a coisa mais difícil para as pessoas, é viver verdadeiramente a cultura do reino. Volto a perguntar para você, o mundo te odeia? Você se sente odiado pelo mundo? Lembre-se disso, alguém na condição de amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Vou pedir que seja colocado aqui um diagrama, para você entender como que é esse processo aqui. Eu posso entender que é uma espiral decadente. É exatamente esse processo aqui para alguém se tornar amigo do mundo e inimigo de Deus. Primeiro começa com concessões. Ele é um crente, mas vai permitindo concessões à sua vida. Ah não, puxa, aquilo ali, puxa, pode dar um problema. Então eu vou mentir. Para evitar esse problema, vou dizer que foi isso, não foi aquilo. Uma mentirinha. Ah, é aqui no trabalho, mentirinha comercial não é pecado, white lie, mentira branca. Chega o chefe e diz, não, você mente para aquele cliente. A pessoa vai e mente. Ah, vem ali, alguém molha a mão, dá uma propinazinha para uma falcatrua, trabalha lá no departamento da prefeitura, olha, se você conseguir isso para mim, eu te dou aí umas verdinhas para você. Dá R$1.000. O cara é crente. Sabe o que é isso? Concessões. Diga ao seu vizinho, na vida de um crente, não pode haver concessões. Se ele não trata isso, continua com essas concessões, o mundo começa a avançar na vida dessa pessoa. Esse sistema começa a entrar dentro dele. E vai mudando as ações. E vai crescendo cada vez mais. E é um mal daninho que cresce. Logo, logo, ele está tão mergulhado nessas coisas tão ruins, que ele fica incapacitado de testemunhar contra o mundo. Ele está fazendo as mesmas coisas. Quando ele vai contrariar o sistema desse mundo, se ele tem uma prática idêntica, está agindo como aquelas pessoas agem. O mundo que odiava, já não odeia mais. Está aplaudindo ele agora. Ele se tornou um queridinho do sistema mundo. O próximo passo, sabe o que é? Se tornar amigo do mundo e inimigo de Deus. É sério, e essa palavra é por jeito que nós estamos vivendo, amados. É isso que tem acontecido aí de uma maneira tão terrível. Diga ao seu vizinho, cuidado com as concessões. Pense um pouquinho comigo, reflita. Será que em minha vida existe alguma concessão? Algo que contraria o Senhor? Que é uma prática na minha vida? Há um canto que nós cantamos muito no Paraguai, que tem uma letra muito bonita, porque era um texto de Lamentações 3:40. Esquadronhemos nossos caminhos e volvamos ao Senhor, porque as misericórdias de Jeová são grandes e nunca decaiu. Esquadronhemos os nossos caminhos e provemo-los.
e voltemos para o Senhor. Sabe o que é esquadrinhar os nossos caminhos? É colocar um esquadro para ver se realmente está no prumo. Não é isso, Bruno, que mexe aí com questão de construção? É isso mesmo. Deixe que o esquadro do Espírito Santo venha sobre a tua vida. Esquadrinhe os teus caminhos hoje. Será que há alguma concessão? E você conhece bem a palavra lá de 1 João 2,15, quando diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não amar o mundo. Chegou o momento de devolvermos a Deus, devolvermos a palavra o seu devido valor. Nós vivemos um tempo, amados, em que a palavra de Deus, os absolutos da palavra estão sendo negociados. Tem gente negociando os princípios imutáveis da palavra. Na linguagem de muitas pessoas, tudo é relativo, nada é absoluto. Eu quero pontuar, estamos encerrando aqui, eu quero pontuar algumas coisas aqui, na qual nós, como igreja apostólica, como cristãos, com mentalidade de reino, temos que ter um posicionamento alinhado com a palavra de Deus. Hoje as plataformas sociais estão colocando muita coisa para a pessoa enriquecer de maneira rápida. E uma delas é loterias, as famosas betes, tigrinho. Tem crente jogando tigrinho, gente. E agora, fui informado que até a Caixa Econômica vai ter a versão do tigrinho, para levantar dinheiro, para cobrir rombo financeiro da União, gente. Vão oficializar o tigrinho. Diga ao seu vizinho, cuidado com o tigrinho. Amados, o princípio do tigrinho, das betas, é o mesmo jogo de bicho, gente. Não existe enriquecimento sem trabalho. A palavra de Deus dá a nós uma norma, dá um princípio, eu não posso fugir disso. Provérbios 10,4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. Prosperidade vem pelo suor, pelo trabalho. E os jogos azar ensinam a receber dinheiro muito rápido, sem trabalho, sem esforço. E tem crente, estou até com calor já agora aqui, gente, misericórdia. Fiquei tão enérgico com essas coisas mundanas que estão aí permeando a igreja, que até calor estou sentindo. Provérbios 13,4. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Então, como igreja apostólica, crente apostólica, entendemos que essa questão de jogos de azar é completamente ligado ao sistema desse mundo. Graças a Deus acabou os bingos aqui para a terceira idade na cidade. Tem alguns clandestinos aí, ainda. Mas teve um tempo aqui na cidade que foi uma febre, gente. Tinha senhoras crentes do círculo da oração, em vez de orar na igreja, ia para o bingo. Jogar bingo. É verdade. Belo dia da tarde de oração, no círculo de oração, lá no salão jogando bingo. Velhinho, velhinho jogando bingo. Aí um dos governadores mandou fechar tudo, graças a Deus. Quer ver outro detalhe que nós temos que posicionar? Ano que vem tem eleições. Presidência, senador, deputado federal, deputado estadual, governador do estado. Como ministério apostólico, eu tenho um posicionamento. Jamais eu recomendo e indico qualquer partido que tenha raiz socialista, tenha origem, raiz comunista.
Por quê? É uma cultura anti-Deus. E oriento os irmãos quando eu procuro. Qual candidato eu vou votar? Diz, olha, tem diversos candidatos que são cristãos, veja que partido ele está. Porque se ele está num partido desse, ele tem uma agenda completamente contra Deus. É alguém que aplaude a cultura LGBT, são contra a família, a favor de aborto, são contra a questão de família e propriedade. Eu tenho um posicionamento, não pode votar nisso aí não, gente. Se eu votar, eu estou indo dentro do curso desse mundo, da cultura desse mundo. Como vou dar um voto, por exemplo, para candidatos que têm uma filosofia, uma ideologia política de algumas nações ditatoriais, onde eles matam os cristãos? Onde, por exemplo, na Nigéria, templos são queimados, pastores destruídos. Onde tem um ditador, por exemplo, Coreia do Norte, que, pelo fato de alguém ter uma Bíblia, ele é executado, que nem mataram uma moça e uma jovem. Por quê? Porque está com a Bíblia. Eu vou concordar com esse tipo de comportamento de maneira nenhuma. Eu tenho uma postura, eu não vou estar mergulhado no sistema desse mundo. Aquilo que é socialismo, marxismo, eu tiro de letra. Quantos cristãos perseguidos em Cuba? China, Rússia, algumas partes da África, pagando com a própria vida para servir Jesus. Por quê? Porque tem um regime completamente comunista. Um sistema ditatorial. Outro posicionamento. Estamos vivendo o tempo do total progressismo. E infelizmente muitas igrejas, cristãos, ministérios se tornaram completamente progressivos. Tem uma ideologia progressista. Uma linguagem completamente inclusiva. Você já pensou lá no teu trabalho? O teu chefe, de repente, chegar para você, te questionar. Você agora, você não vai se referir mais aqui aos funcionários homens que estão aqui como todos. As funcionárias nem como todas. A partir de hoje é todes. Qual vai ser a tua postura? Você vai concordar com isso? Vai moldar essa linguagem perversa que está mergulhada aqui no sistema mundo? Quer ver outra linguagem? Dois homens vivendo juntos. Aí chamam de casal. Duas mulheres estão morando juntas. Aquele casal. Gente, que casal. A lei da primeira menção sempre foi homem e mulher. É João e Ana. Não é João e Mário. Nem Ana e Júlia. E a Bíblia transcorre todo o decorrer dela, de capa a capa. E como nós vamos concordar com a questão da cultura LGBT? A própria palavra casamento vem de acasalamento. E é homem e mulher, não homem, nem mulher. Casamento é acasalamento. Sexos opostos. Agora, muitas vezes a igreja fica omissa, assimila essa linguagem. Sabe o que é isso? Sistema mundo. Ao ver essas cenas, você fica tranquilo? Dentro da cultura do reino, é algo que vai ferir a nossa consciência. Se a minha consciência está inerte, e concordo com isso, é um mau sinal, gente. Nós oramos por essas pessoas, amamos essas pessoas.
mas reprovamos a conduta, aquilo que eles vivem, porque choca com a palavra de Deus. E está em nossos dias aí. É esse sistema mundo. Quer ver outra coisa que está forte em nossos dias? Questão de animais, por exemplo. A humanização dos animais. Gato e cachorro virou filho. Minha família está lá no carro. Papai, mamãe, um filho, um gato e um cachorro. Temos 6 filhos. Dando à criatura um valor acima do que devia. É interessante que há uma linguagem que está entrando hoje para essa questão de animais, gente. Sabia que muitos já não estão sendo considerados mais como dono do animal? Ah, eu sou dono daquele cachorro, sou dono desse gato. Não, eles estão usando a palavra tutor. Sabia? Ah, eu sou tutor desse animal aqui. Gente, a que ponto nós chegamos? A humanização dos animais. Tem gente passando fome na rua. Pessoa não dá 10 reais para a pessoa fazer um lanche. Um mendigo de rua. Mas gasta 2.000 com o bicho dele. Hoje tem cemitério para cachorro. Tem até plano funeral para cachorro já. Estética. Cachorro com aparelho nos dentes. Eu vi alguns cachorros com aparelho no dente. Mas ficou muito engraçado demais, gente. Brinco. Nome de gente para os animais, né? Nome próprio. Faz a unha, isso, olha, né? Lá no seu salão nunca levaram um cachorro já? Não, né? Por enquanto não. A que ponto nós chegamos, gente? A humanização dos animais. E tem gente, olha, e se isso vai crescendo, gente, eu conheço pessoas que estão tendo problema de saúde. Sabe por quê? Deixaram de ingerir proteína animal, gente. E o nosso corpo pede, precisa. Tem deficiência física, o médico, primeira coisa, você precisa de carne. E tem gente que não come carne de peixe, não come ovos, não come mel porque é feito por abelha, porque tem uma adoração pelos animais, gente. Chora, é um horror ser convidado para um churrasco, e é crente. Sabe o que é isso, gente? O sistema mundano, a cultura desse mundo inteiro. Quem define para a pessoa o tipo de pet? Que se continuar dessa maneira, não é só gato e cachorro, não. Se já não come mais proteína animal, daqui a pouco vai começar a venerar carneiro, bode, galinha, porco, tudo que é animal. Se torna tutor desses animais. Já imaginou? Você chega num shopping, alguém chega com um baita de um jacaré numa correntinha. Ah, esse aqui é o meu animalzinho de estimação. Cobra. Tem gente que tem cobra em casa, gente. Já tem, sim. Tem gente com cobra em casa. Aí você vai pensar, mas apóstolo, mas eu gosto de ter um gato, um cachorro. Não tem problema, pode ter. E inclusive tem que cuidar bem deles. Porque a Bíblia diz assim, Provérbios 12:10, o justo olha pela vida dos seus animais. Outra versão diz, trata bem dos animais. Mas eu não posso endeusar eles de maneira nenhuma. E chegar a esse ponto. Chamo de filho. Cria uma ligação de alma com o animal. Isso é terrível.
Agora, tem outro lado também. Existe a humanização dos animais, que se tornou muito comum nos nossos dias. Quem são eles? São os teriãs. O que os teriãs são? Afirmam que têm uma identidade animal. Não, eu não sou gente, eu sou um gato. Tem isso, só fica uivando o dia todo, gente. Teve um camarada, ele gastou não sei quantos $1.000 para fazer uma estética, né, para ficar parecido com um cachorro no Japão. E sabe como ele anda? Numa coleira e alguém carregando. Ele é um cachorro. Isso é terrível, gente. Tem uma mulher que levou não sei quantos anos treinando para viver empinando que nem cavalo. Ou já não anda mais. Ela fica só como cavalo. Aí pula barreiras enormes. Literalmente um cavalo. Essa é a minha identidade de cavalo. Eu não nasci para ser gente, nasci para ser cavalo. Teve uma mãe, esses dias, né, a filha, cismou que era uma formiga. Não, eu sou uma formiga, mãe. Eu não sou gente, sou formiga. Eu tenho identidade de formiga. Eu nasci para ser formiga. É? Então não vou te dar comida mais. Você vai comer folha, vai comer resto de grilo, resto de barata, porque é o que as formigas comem. Mas as pessoas estão dizendo isso, que eles têm identidade de animal. Eu vi uns vídeos com a Rosseu. Gente, que coisa horrível. Comendo ração, tipo ovelha, berrando, feito ovelha, com sino, cincerro no pescoço. E muita gente assistindo, e eles se comportando como animal. É a humanização dos animais. Aí veio a questão do bebê reborn. Olha como Satanás é tão terrível. É para distorcer a palavra de Deus. Desde o princípio, a lei da primeira menção, Adão e Eva, multiplicação, gerar filhos, descendência, como a Bíblia fala nisso. E hoje tem pessoas que não querem ter filhos. Bebê reborn. A tática de Satanás. E tem crentes com bebê reborn. Chegando a ter problemas, porque vão em lugar preferencial, quer ser atendido primeiro. Não, eu tenho meu bebê. Dá até briga. Gira de supermercado, ônibus. Alguém sentou no lugar ali, especial, preferencial no ônibus. Por quê? Porque está com a boneca, um bebê reborn. Não, é meu filho. Gente, leva no médico. A que ponto nós chegamos? É a avó de Jesus. Preciso acabar aqui, 8h46. Quer que eu assuste um pouquinho mais você? Pergunta seu vizinho, quer ficar um pouquinho mais impactado? IA, inteligência artificial. Gente, outra tática de Satanás. Lá no teu trabalho, no campo profissional, de repente pode até funcionar. Mas nós temos mentalidade de reino no ministério, gente. O homem, ele foi dotado de uma mente extraordinária. Quando o Senhor colocou Adão e Eva lá no jardim, eles tinham uma mente brilhante, extraordinária. Ao ponto de Adão dar nome para todos os animais, gente. E não era o nome conhecido gato, cachorro. Era o nome científico mesmo. Pulex irritan, Canis lupus, Felix catus. Os nomes científicos de cada bicho, gente. Tem certo animal, só daquele animal tem 30, 40 classes. E cada um recebeu um nome. E Adão deu nome para todos esses bichos. De onde ele tirou isso? Uma mente brilhante, iluminada por Deus. Com a queda, o homem deixou de usar a mente espiritual. Mas ela pode ser restaurada em Cristo.
E olha a tática de Satanás, é impedir que a pessoa pense. É impedir que a mente espiritual desenvolva. Tem pastor que está pregando mensagem através de inteligência artificial. Não gasta tempo meditando, orando, buscando. Veja, só nessa mensagem, quantos textos eu usei aqui? Eu folhei a Bíblia, vendo aí uma concordância bíblica sobre o mundo. Agora, a pessoa vai lá, digita, vê o negócio resumido ali em meia página. Ele vai e pega aquilo ali. Cadê a inspiração do Espírito Santo? Será que foi Deus que deu a ele aquilo ali? Não! Agora é muito comum em nossos dias aí, o ChatGPT, que está sendo usado numa grande escala. Eu vi um testemunho de um pastor, chegou um irmão da igreja, está todo feliz, trouxe uma canção para ele. Aí o pastor ouviu, disse, puxa, mas que canção linda, meu irmão, que inspiração. Como o Espírito Santo inspirou? Foi a melodia, inspirou a melodia, a letra? Não, foi a inteligência artificial, IA. Eu só coloquei um tema, veio toda a canção ali para mim, tudo prontinho. Gente, cadê a busca do Espírito Santo? A tendência é a pessoa não buscar mais a Bíblia, não meditar, não ler a Bíblia, porque está tudo pronto ali. Se torna um pregador em 2 semanas. 2.000 sermões para pregar. Tudo pelo IA. Gente. Se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Sabe o que é isso, gente? Sistema desse mundo. E diante deles nós temos que nos posicionar. A teologia culta dentro das igrejas hoje, tiraram a Bíblia, a palavra do Senhor, com livros de PNL, programa de neurolinguística, que leva a pessoa em endeusamento próprio, independente de Deus. Filipenses diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não em mim mesmo. A cultura desse mundo está permeando muitas vezes a igreja. E a palavra do Senhor, o Espírito Santo declara nesses dias, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo passa, a compreensão da carne, dos olhos, soberba da vida. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. A nossa regra de conduta, a nossa regra de vivência foi e será para sempre, eternamente, a palavra de Deus. Como disse o salmista, Senhor, a tua palavra habita nos céus, a tua palavra permanece nos céus. Esse é o caminho para nós. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos por alguns momentos. Quero convidar você a uma reflexão. A palavra de Deus diz lá em Filipenses que nós vamos brilhar nesse mundo como astros, para que veja as nossas boas obras e as pessoas reconheçam que é um Salvador pelas obras que nós observam. Nós temos a identidade profética. Mas se permitirmos concessões em nossas vidas, essa identidade, ela vai esvaiando. E alguém que teria a identidade profética, ele começa a ter agora a identidade profana. E Deus não nos chamou para sermos pessoas profanas. Nos chamou para sermos pessoas proféticas. Por isso vamos ter aí a conferência profética, para que as pessoas venham e sejam cheias do Espírito Santo. E a nossa conduta, os valores do reino, a presença do Senhor em nós, é que verdadeiramente vai impactar. E se eu não consigo impactar alguém de maneira positiva, de maneira afirmativa, se o mundo de repente deixa de me odiar e começa a me amar, é um sinal muito ruim.
Coloque a tua mão no teu coração. Pai da glória, em nome de Jesus, nós colocamos essa casa aqui diante de Ti, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz em Atos, Senhor, que a igreja nos primeiros dias ali aumentava o número de discípulos, Pai. E o que nós desejamos verdadeiramente é aumentar, sim, mais discípulos, pessoas que tenham, Senhor, as características de Jesus. Pessoas que vão caminhar assim como Ele caminhou aqui nessa terra, Pai. Como Ele diz, Senhor, que Ele não era desse mundo, como seus discípulos não eram também. E na oração de João 17, Ele orou de maneira tão afirmativa: não peço que os tire do mundo, mas os guarda do mal, Pai. Que sejamos guardados. Guarda essa igreja aqui. Em nome de Jesus, nós dizemos não à cultura desse mundo. Nós dizemos não a esse sistema tão iníquo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, dizemos sim para a cultura do Teu reino. Ó Pai, nós queremos ser Teus amigos. Somos filhos Teus. Ó Pai, tudo aquilo que nos joga, nos impulsiona para a amizade desse mundo, nós renunciamos hoje. Em nome de Jesus, você vai repetir comigo agora, levanta a tua mão aos céus e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu renuncio, em nome de Jesus, qualquer comportamento, qualquer inclinação para a cultura desse mundo, para esse sistema iníquo. Pai, em nome de Jesus, eu quero me levantar como Jesus se levantou, quando na vida dele não havia nenhuma concessão. E ele pode declarar: aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada em mim. Eu reconheço, Pai, que eu não faço parte desse mundo, não faço parte dessa cultura, mas eu faço parte do Teu reino. E eu quero demonstrar a cada dia, Senhor, as qualidades da vida de Jesus. Eu quero viver como Ele viveu. Eu quero manifestar a Sua presença em toda a minha caminhada. Pai, se há qualquer concessão em minha vida, eu peço perdão hoje a Ti. E numa atitude de arrependimento, confesso isso diante de Ti. E peço a Ti que venha sobre mim agora. Purifique o meu coração. Purifique a minha alma. A Tua palavra diz: todo aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. E eu quero a Tua misericórdia, Pai, sobre a minha vida. Eu quero resplandecer como astro em meio a esse mundo, a esse sistema iníquo e caído, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero assumir um compromisso hoje de irradiar a Tua luz, e que o ano de 2026 eu tenha um bom início, já levando pessoas para o Teu reino, para que Teu nome seja glorificado. E a Tua palavra declara que sabe aquele que ganha almas. Eu quero ter uma vida frutífera, que glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.